Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar de clássico goiano. Nesse domingo tem Goiás e Atlético Goianiense pela 8ª rodada do estadual. Duas equipes que, apesar de estarem em zonas parecidas da tabela, com a mesma pontuação inclusive, vivem momentos diferentes. As duas equipes perderam no clássico contra o Vila Nova, mas se tem um Goiás que dá para dizer que vive uma estabilidade um pouco maior. Um Goiás, inclusive, que vem de uma vitória importante na Copa Verde, um 6-0 sobre o Rio Branco. Do outro lado, se tem um Atlético Goianiense de muitos empates no estadual e de um início de trabalho do Guanais que dá para dizer que recebe algumas contestações. Vou trazer prováveis escalações nesse vídeo, também informação de onde você vai poder acompanhar a partida, além da classificação atualizada e um pouco da minha opinião do que eu espero para esse confronto. Bora lá, primeiro falando sobre a classificação e o ponto que eu toquei. Goiás é o quarto colocado com 10 pontos, só que tem a observação que o Goiás tem um jogo a menos. E se tem aqui o Atlético Goianiense na sexta colocação, também com 10 pontos, 7 jogos já disputados. O Goiás com 6 partidas disputadas. Aqui a gente tem os outros jogos da rodada também. O Vila ganhou. Vila que é o líder isolado por enquanto do estadual. Bora lá falar sobre um pouco do recorte, do histórico mais recente desse confronto. Peguei aqui os últimos 10 jogos entre as duas equipes, entre campeonato goiano, teve também jogo em Copa do Brasil e no Brasileirão de 2022. E se tem uma superioridade do Atlético Goianiense. Nesses últimos 10 jogos são 5 vitórias do Atlético Goianiense. Se tem uma vitória aqui do Goiás, na verdade são 2 vitórias do Goiás, uma em 2022 no Brasileirão e a outra no Goiano de 2023. E se tem 3 empates dentro desses últimos 10 jogos. Trazendo a provável escalação das duas equipes, deixa o seu palpite, tá? O que você está esperando para esse jogo, o que você está aguardando entre Goiás e Atlético Goianiense. Falando sobre as prováveis escalações, do lado do Goiás deve-se ter o Tadeu no gol, William Lepo, reforço que chegou para essa temporada, ex-Vitória, ex-Novo Horizontino. William Lepo tem um bom poder de apoio pelo corredor, deixa eu voltar aqui, tem um bom poder de apoio por esse corredor direito, também defensivamente não compromete tanto. Se tem o Messias ex-América, ex-Santos, aqui como um dos zagueiros. Em Ceará também, teve uma passagem pelo Ceará. Tem também o Lucas Ribeiro e o Lovato aqui na lateral esquerda. O meio de campo com o Marcão, primeiro volante, um cara que é remanescente da última temporada, um cara que gera mais poder defensivo a esse meio de campo. Meio de campo do Goiás que segue com o Gava, e também tem o nome do Regis, o Regis sendo mais a figura do 10, a figura para municiar os homens de frente. O ataque do Goiás deve ter o Edson Carioca, ex-Juventude, um atacante de aceleração, um atacante de lado. Tem também o Arthur Kaique e a figura do Barceló aqui na 9. Barceló, inclusive, ex-Ceará. Do lado do Atlético Goianiense deve-se ter a figura do Ronaldo ou Anderson, tem essa dupla possibilidade aqui. Ronaldo pode voltar ao gol. Ray Ramos na lateral direita, Ray Ramos que teve uma passagem recente pelo futebol cearense, também passou pelo São Paulo. O João Maestro e o Alix na zaga, Guilherme Romão. E o que eu falei do Lepo, sobre o apoio do Lepo pelo corredor direito aqui, se tem a figura do Romão, que também apoia muito. O Romão também é uma peça que chegou do CRB, né, e já vive aí acho que a segunda temporada dele com a camisa do Atlético Goianiense. Então tem muito esse poder do apoio aqui pelo corredor esquerdo. Defensivamente gera algumas brechas. No meio de campo tem o William Maranhão, Haldney ou Leonaldi ex-Vitória. E tem o nome do Shailon, que assim como eu falei do Regis, se tem um Shailon com um dever de criação final nesse meio de campo. Marcelinho, atacante de lado, ex-Juventude também, assim como eu falei do Edson Carioca. Tem aqui também a figura do Caio Dantas e o Potker. E aqui, sobre o Caio Dantas, tanto pode jogar centralizado como pode jogar um pouco mais aberto. Não duvido em ter troca de posição aqui, tanto o Dantas como o Potker revezando um pouco o comando do ataque, mas a tendência é de um Potker mais parado e de um Dantas flutuando um pouco mais. Mas enfim, são dois homens que podem ocupar a área de ataque da equipe do Atlético Goianiense. E aí quando a gente olha as disputas por setor, assim, tem dois bons goleiros. Eu acho que
Se for a figura do Ronaldo, eu acredito que entrega mais confiança aqui para o gol do Atlético. E do lado do Goiás se tem o Tadeu. Na linha defensiva, eu vejo uma linha defensiva talvez um pouco mais segura do Goiás. O meio de campo, eu acredito que, olhando peça a peça, se tem um meio de campo do Atlético Goianiense talvez um pouco mais equilibrado. Gosto da figura do William Maranhão e como ele se comporta bem tanto para a saída de jogo como pisando no campo de ataque. Talvez a figura do Marcão entregue mais defensivamente. Se tem aqui o Haldney ou o próprio Leonaldo, que tanto pode atuar como o meia central mais fixo, como também pode chegar um pouco mais à frente pelo lado direito. E o Shailon, assim, tecnicamente eu vejo dois bons camisas 10, né, tanto o Shailon como o Regis. Olhando para essa figura do meia central, do lado do Goiás se cria mais, do lado do Atlético Goianiense se tem um pouco mais de intensidade, um pouco mais de poder defensivo. E olhando para o ataque, acho que o ataque do Goiás é um ataque mais móvel, principalmente olhando os lados, olhando Edson Carioca e Arthur Kaique. Do lado do Atlético Goianiense você tem um ataque com mais presença de área, pela figura do Caio Dantas e pela figura do Potker, e a figura do Marcelinho gerando mais aceleração, gerando mais mobilidade. Falando um pouco sobre transmissão, antes disso, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal para que eu traga mais conteúdos como esse. Repetindo, deixa o seu placar, deixa o seu palpite aqui abaixo. Falar sobre transmissão de forma gratuita pelo YouTube, inclusive com imagem pela TV Brasil Central. Vou deixar inclusive o link aqui na descrição do vídeo, só é você clicar e vai ser direcionado para o jogo. Eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, isso faz com que eu traga mais conteúdos como esse aqui para vocês. Até a próxima!